Oi pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem? Começando mais uma live, né? Hoje nós estamos no nosso 46º dia de live em 2026. Live de quê, Pastor Neto? Live de leitura bíblica. Em 2026, Deus colocou no meu coração de nós lermos a palavra de Deus juntos, com o intuito de incentivar mais pessoas a fazer isso também. Sabia que às vezes você já leu a Bíblia toda sem saber? Sem ter noção disso? Porque às vezes você estuda um livro, aí passa um tempo, estuda outro. Ah, não vou ler Salmos, não vou ler história em Gênesis. E aí você leu tantos livros separados e sem perceber você leu a Bíblia toda. Mas esse ano Deus colocou no nosso coração de lermos a Bíblia toda do início ao fim em um propósito maior. Então é por isso que nós estamos aqui. Eu estou tentando fazer a live normalmente de segunda a sexta. Às vezes dá certo no sábado, no domingo também. Mas a leitura da palavra de Deus tem que ser algo prazerosa. Tem que te trazer prazer, não pode ser algo obrigatório. Então, o dia que não der certo, não vamos nos preocupar. Mas nós temos esse propósito: investir 45 minutos no dia de leitura bíblica. Então você pode fazer isso também aí junto comigo, da sua casa, enfim. E em menos de um ano você vai ter a Bíblia toda. Gente, deixa eu mostrar. Eu acho que eu nunca mostrei. Eu tenho aqui, um plano de leitura bíblica. Esse plano, ele é anual. Começa em janeiro e vai até dezembro. E aí eu vou marcando aqui, Olha só. Vou marcando os capítulos que eu já li. Então, quando eu olho aqui, eu fico muito feliz. Eu falo, meu Deus, 45 minutos de leitura por dia e nós já lemos isso aqui tudo. Pra você ter uma ideia, nós já lemos como se fosse uma leitura do mês de janeiro completo. Como se fosse uma leitura do mês de maio completo. Tá aqui, Porque o plano de leitura anual é diferente desse que nós estamos fazendo. Mas essa foi a direção de Deus. 45 minutos por dia. Eu tenho aquele plano ali para seguir, só para fazer as marcações, para a gente saber quanto tempo nós vamos gastar. E depois, quando eu terminar esse plano aqui, o que eu quero fazer? Eu estou anotando separado e eu quero imprimir e passar para vocês também, para continuar essa leitura quando vocês quiserem. O propósito é 45 minutos de leitura da Bíblia que você pode fazer ao dia. Amém? Olha só, vamos orar? Vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado, Pai, por mais uma vez termos a oportunidade de ler a Tua Palavra. Nos traga direção, nos traga discernimento, nos traga entendimento dessa palavra, Deus, para que possamos ser fortificados em Ti, para guardar a Tua Palavra no nosso coração e não pecarmos contra Ti, Senhor. Guarda a vida de cada um, ó Pai, que está participando, que vai passar por essa live, e nos traga direção, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Atos capítulo 7. Gente, outra coisa. Eu sempre ponho aqui no computador aqui um fundo musical. Bem baixinho mesmo. Às vezes vocês nem escutam, né? Ou tá escutando, tá atrapalhando. E eu sempre gosto de colocar os hinos da harpa cristã. E eu tenho um aqui muito bom mesmo. É 1h20 só de hino da harpa cristã. E tem alguns hinos que nem é ele todo, é só o refrão e tal. E um cantor com um violão tocando, só voz e violão. É muito bom. Quem quiser depois, me chama que eu vou passar o link aí no direct ou no WhatsApp. É muito bom, vocês vão gostar, hein? E no final eu vou aumentar o som aqui. Atos capítulo 7.
Lembra que ontem a gente leu sobre os primeiros passos, né, da instituição dos diáconos no livro de Atos. E escolheu entre ali os discípulos que estavam ali pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de fé. E dentre eles ali tinha um jovem chamado Estevão, né? E aí no final do capítulo 6 vai falar sobre a prisão de Estevão, onde ele pregava sobre Cristo, ele pregava falando do amor de Deus, então ele foi preso. E agora no capítulo 7, nós vamos ler o discurso de Estevão. Presta atenção. Gente, me desculpe, eu estou querendo gripar de novo. Olha só. Perguntou o sumo sacerdote: é isto verdade? Respondeu ele: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Ele não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, embora naquele tempo ele não tivesse filho. Deus lhe falou assim: a tua descendência será peregrina em terra alheia, e a sujeitarão à escravidão e a maltratarão por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E Abraão gerou a Isaque e o circuncidou. No 8º dia, Isaque gerou a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. Só vou dar uma pausa aqui. Observe que Estevão está aqui falando do quê? Falando da história bíblica. Ele está fazendo um discurso ali, está se defendendo ali, né, diante dos sacerdotes, diante do pessoal que prendeu ele, mas ele está falando da história bíblica, contando o contexto do povo de Deus. Versículo 10. E o livrou de todas as suas tribulações e lhes deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, de sorte que o constituiu governador do Egito e de toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, José deu-se a conhecer a seus irmãos e manifestou a sua linhagem a Faraó. José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e os nossos pais. Seus corpos foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hamor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então se levantou outro rei que não conhecia José. Esse usando de astúcia contra a nossa linhagem, e maltratou a nossos pais, ao ponto de forçá-los a enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser enjeitado, tomou a filha de Faraó
e o criou como seu filho. Às vezes vocês acham, né? A gente pensa que Moisés, o fato dele nascer, e aí já teve que a mãe dele colocar no cesto no rio Nilo. Não. A Bíblia fala, tá vendo aqui? 3 meses. Moisés tinha a idade de 3 meses. Quando a mãe, Joquebede, colocou lá no rio. E aí a filha de Faraó encontrou ele. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso de palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles maltratado, defendeu-o e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhes quando brigavam e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos feris uns aos outros? O que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Outra coisa aqui, eu vou lembrando e vou comentando, eu preciso comentar, né? Esse número, 40 anos, tem uma significatividade enorme na Bíblia Sagrada. Sempre que tem 40 anos é porque Deus quer tratar alguma coisa, Deus quer mudar de fase a pessoa, Deus quer transformar a vida de alguém. O número 40, ele é muito representativo. Jesus orou por 40 dias lá no deserto, ficou em jejum durante 40 dias. Moisés aqui está falando, quando ele tinha 40 anos, mudou uma fase da vida dele, e depois mais 40 anos mudou outra fase da vida dele. Então, sempre que você vê o número 40, seja dia, seja ano, ou até meses, tem algo que Deus quer falar, que Deus quer tratar. E eu tomo posse disso, para a minha vida também. E essas simbologias da Bíblia, tem vários significados. Então imagina quando eu completar 40 anos, eu já estou me vendo mudando de fase. Versículo 31. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés. O lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E eu ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nolas dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração voltaram ao Egito. Disseram a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu.
Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das tuas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a quem servissem aos corpos celestes. Como está escrito no livro do Senhor, dos profetas: oferecestes-me vós vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Olha só, aqui em Atos, falando sobre o tabernáculo, algo que nós estamos lendo lá em Levítico, que daqui a pouco a gente vai ler. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que obteve graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A parte aqui. Quando a Bíblia fala dura cerviz, o que é cerviz? Cerviz vem de aqui, ó, da cervical. Então, são pessoas, homens de dura cerviz, que não se curvava, era postura reta, dura cerviz, que não se curvavam diante da presença de Deus, diante da glória de Deus. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não a guardastes. Aqui encerra todo o discurso, que na verdade é um sermão de Estevão. Vou lembrar o versículo primeiro, porque isso aqui Gente, tem coisas que dá pra gente ler e passar e tem outras que não dá, tem que comentar. O primeiro versículo do capítulo 7 começa dizendo, é uma pergunta que o sumo sacerdote. Vem o capítulo 4, 5, 6, aí o 7. Perguntou o sumo sacerdote, é isto mesmo verdade? Aí Estevão vem relatando tudo isso que aconteceu, contando a história desde Abraão, passando por Isaac, Jacó, chega Moisés, chega em Josué, fala sobre Salomão, fala sobre Davi. Ele faz esse discurso todo para representar a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Aí no versículo 54, ouvindo eles isto, eles quem, gente? O sumo sacerdote e a turma que estava lá. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ficou com raiva de Estevão. Mas ele, eu vou grifar isso aqui, ó. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Gente, tem coisas que não tem como, só na leitura a gente já... Vou de novo. Mas ele quem? Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, fixando, ele olhou para os céus, ele olhou para os céus. Ele olhou para os céus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele viu Jesus.
Ele viu a glória de Deus, ele viu Jesus e disse: olhai. Ele ainda falou para as pessoas: gente, olha isso, olha o que eu estou vendo. Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As pessoas não quiseram saber disso, as pessoas não quiseram escutar a pregação de Estevão, elas não quiseram olhar para o céu e ver a glória de Deus. Eles expulsaram Estevão da cidade. Eles, lá de fora da cidade, eles apedrejaram Estevão. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles apedrejaram Estevão, eles mataram Estevão. Eles pegou as suas vestes e jogou aos pés de um outro jovem que estava com eles ali, que chamava Saulo. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ele percebeu que ele ia morrer. Então ele só fez uma oração, entregando o espírito dele para Deus, para Jesus. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. E assim foi a morte de Estevão, que fazia parte dos discípulos, não era um dos 12, mas estava ali junto aos discípulos. Foi escolhido para o diaconato, separado. Foi pregador da palavra, mas morreu apedrejado. Atos 7 é isso. Amanhã a gente continua em Atos 8. Vamos lá, Levítico capítulo 7. Ontem nós lemos só o 6, que o 6 foi muito grande. Aleluia, meu Deus. Levítico quer dizer capítulo 7. Levítico é um pouco chatinho de ler, né? Muita regrinha, muitas coisas, mas é bom. Levítico capítulo 7, a oferta pela culpa. Esta é a lei da oferta pela culpa, que é coisa santíssima. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar do Senhor. E o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junta aos lombos, e o redenho sobre o fígado, juntamente com os rins, se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Mas no lugar santo se comerá, é coisa santíssima. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma mesma lei haverá para elas. A vítima permanecerá ao sacerdote, que com ela fizer a expiação. Também ao sacerdote que oferecer o holocausto de alguém, pertencerá o couro do animal que oferecer, como também toda a oferta que se assar no forno, com tudo o que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta de cereais, amassada com azeite ou seca, será de todos os filhos de Arão, sem distinção. Esta é a lei das ofertas pacíficas, que alguém pode oferecer ao Senhor. Se for oferecida em ação de graças, com a oferta em ação de graças, serão oferecidos bolos asmos amassados com azeite, coscorões asmos untados de azeite e bolos de flor de farinha, embebidos em azeite. Com os bolos oferecerá pão levedado como sua oferta.
com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. De toda oferta retirar-se-á um bolo por oferta alçada ao Senhor, o qual será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ofertas pacíficas de ação de graças se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela para o dia seguinte. Se, porém, o sacrifício de sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido, se comerá, mas o que dele ficar, se comerá no dia seguinte. O que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será levado em conta o sacrifício, pois coisa abominável será. A pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada. Mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício da oferta pacífica, que é do Senhor, estando imunda, essa pessoa será extirpada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer réptil imundo, e comer da carne do sacrifício da oferta pacífica, que é do Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa... Não, isso que eu já li, né? Agora o versículo 22. Depois disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. A gordura de animal que morre por si mesmo e a gordura do dilacerado por feras podereis usar para qualquer fim, mas de maneira alguma a comereis. Qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, será extirpado do seu povo. Nem um sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpado do seu povo. Versículo 28. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará ao Senhor a oferta do seu sacrifício pacífico. Com suas próprias mãos trará as ofertas queimadas ao Senhor. O peito com a gordura trará, para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos vossos sacrifícios das ofertas pacíficas. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício da oferta pacífica e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. O peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, no dia em que os apresentou para administrar o sacerdote do Senhor. No dia em que foram ungidos, ordenou o Senhor que se lhes desse esta porção dentre os filhos de Israel, como estatuto perpétuo pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das congregações e do sacrifício das ofertas pacíficas, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai,
no dia em que mandou que os filhos de Israel oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Aleluia! Então, encerramos aqui o capítulo 7 do livro de Levítico. Agora, deixa eu ver aqui. Não, dá tempo da gente ler mais um capítulo aqui de Levítico, porque depois nós vamos lá para Salmos. E a gente encerra Salmos. Até o capítulo 7 de Levítico vai falar sobre essas questões dentro do tabernáculo ali, no templo, para as questões do holocausto. Agora, nós vamos entrar no assunto sobre a consagração dos sacerdotes, como que se inicia o ministério, e depois vai conduzir ali como que cada um deveria fazer na época. Ai, essa gripe. Então vamos lá, ó. Capítulo 8. Disse o Senhor a Moisés: toma a Arão e a seus filhos e as vestes e o azeite da unção, como também um novilho da oferta pelo pecado, e 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. E vestiu a Arão com a túnica, e cingiu-o com um cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, ou estola, que era a veste sacerdotal. E a prendeu, cingindo-a com o cinto da obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. Então pôs sobre a sua cabeça a mitra, e nesta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e os consagrou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para consagrá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. Depois de imolá-lo, Moisés tomou o sangue e dele pôs com o dedo sobre os chifres ao redor do altar, purificando o altar. Derramou o resto do sangue à base do altar e o consagrou para fazer expiação por ele. Tomou também toda a gordura que está na fressura, o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar os carneiros do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou e espargiu o sangue sobre o altar em Deus. Depois de partir o carneiro nos seus pedaços, Moisés queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavou com água a fressura e as pernas e queimou todo o carneiro sobre o altar. Foi holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da congregação. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés o imolou, tomou do seu sangue e o pôs
sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Então espargiu o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura e a coxa direita. Então do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura, e sobre a coxa direita. Tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés os tomou das mãos deles e os queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Em seguida, tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou também Moisés do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Então disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozinhai a carne à entrada da tenda da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração, pois por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez no dia de hoje, assim o Senhor ordenou se fizesse, em expiação por vós. Ficareis à entrada da tenda da congregação, dia e noite durante 7 dias, e observareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor lhes ordenou por meio de Moisés. Aleluia! Gente, que lindo tudo isso aqui. Glória a Deus por isso. Eu vou ler mais um capítulo de Levítico, hein? Vou ler mais um. Vamos ler mais um de Levítico, e depois a gente vai ler 2 de Salmos e vai encerrar. A gente tem tempo ainda. Agora que eu acho que nós estamos online, uns 30 minutos só. Vamos lá. Ao 8º dia, Moisés chamou a Arão e seus filhos e os anciãos de terra de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Então dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito, para o holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, pois hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram diante da tenda da congregação o que Moisés ordenou, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: isto é o que o Senhor vos ordenou que fizesseis, para que a sua glória vos apareça. Disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, oferece a tua oferta pelo pecado,
e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Também oferece a oferta do povo, e faz expiação por ele, como o Senhor ordenou. Então Arão se chegou ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado destinado a si próprio. Os filhos de Arão trouxeram-lhes o sangue, e ele molhou o seu dedo no sangue, e o pôs sobre as pontas do altar. O resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado, tirados da oferta pelo pecado, queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. A carne e o couro queimou ao fogo fora do arraial. A seguir, imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele os espargiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e o queimou sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da oferta pelo pecado, que era do povo, e o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com a primeira vítima. Fez também chegar o holocausto e o ofereceu, segundo o rito. Fez chegar a oferta de cereais, da qual tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que ele espargiu ao redor do altar, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a fressura, e os rins e o redenho do fígado. Puseram a gordura sobre os peitos, e ele a queimou sobre o altar. Mas os peitos e a coxa direita, Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenara. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto, e as ofertas pacíficas. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo interrompeu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Dito isto, encerramos capítulo 9. Grava, estande coisa, grava essa parte. Fogo irrompeu de diante do Senhor, ou seja, a chama do fogo reacendeu, foi forte. E consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram, ou seja, se alegraram, e prostraram-se sobre os seus rostos, ou seja, adoraram ao Senhor. Por conta de quê? Por conta que Moisés era bom? Não, porque ele obedeceu a Deus, fez conforme o que Deus mandou que ele fizesse. E Deus veio sobremaneira sobre a vida deles. Aleluia, gente, é sobre isso. Levítico é difícil de ler, mas é importante. Um dia a gente vai fazer um estudo só sobre Levítico, tá bom? Só sobre Levítico. Então vamos lá, agora Salmos 145. Salmos 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciarão as tuas proezas. Falarão do glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas tuas obras maravilhosas.
Falarão da força dos teus feitos tremendos e proclamarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua retidão. Piedoso e benigno é o Senhor, tardio em irar-se e de grande amor. O Senhor é bom para todos, tem compaixão de todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor. Os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber os filhos dos homens as tuas proezas e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes aos desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor. Toda criatura louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Salmos 146. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os teus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor teu Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há. O Senhor que permanece fiel para sempre. Ele sustenta a causa dos oprimidos e dá pão aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Louvai ao Senhor. Aleluia! Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Pai, por termos esse tempo precioso de leitura da Tua Palavra. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem estado conosco, guardado a nossa casa, nos protegido. Pai, obrigado, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. Tua Palavra é luz para o nosso caminho, para a nossa vida. Assim eu te agradeço, Senhor Deus, por mais um dia de leitura. Amém, amém e amém. Gente, como eu estou feliz. Glória a Deus. Aleluia. Lemos hoje, então, Atos, capítulo 7. Nós lemos Levítico, capítulo 7, 8 e 9. E lemos Salmos 145 e 146. 46 dias. Hoje, 46º dia. 46 dias lendo a palavra de Deus em 2026. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos que estão passando aqui por essa live. Deus abençoe você por ter ficado aqui comigo até o final. Deus te abençoe, Ana. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Essa live vai ficar salva, você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar e chamar mais pessoas para participar com a gente. Valeu, um abraço!